O Kelvin, beleza, já ativaram aí, podem iniciar, tá? Ótimo. Obrigada, Adriano, mais uma vez, né? Então, como eu estava falando aqui, é um prazer, né, para a gente estar aqui nessa manhã de segunda-feira, né, para falar com vocês. O nosso trabalho aqui tem sido muito baseado em fatos e dados, né? Por isso que a gente busca entender, analisar, né, identificar, estratificar as questões, né? Que a gente fala estratificar o problema, que é como a gente vender mais, né? Como a gente expandir, como que a gente pode crescer, né, em todos os sentidos. Então, a gente sempre busca analisar dados para a gente tomar decisões baseados em fatos e dados, né? A gente tem muitas vezes algumas questões que a gente, pelo dia a dia, né, a gente já percebe, né? Só que será que isso se confirma com os dados? E quando a gente vê isso se confirmando com os dados, isso faz com que a gente, de fato, direcione melhor as nossas ações, né? O que a gente precisa fazer para realmente atingir os objetivos e as metas. Então, com esse objetivo, né, que a gente veio aqui trazer para vocês alguns dados do Minha Casa, do programa Minha Casa Minha Vida, são dados que são disponibilizados pelo Gov, né, no site do Gov, a gente tem uma planilha extensa com todos os dados do Brasil inteiro, né, então a gente selecionou aqui as cidades de atuação da INC para que a gente comparasse o perfil do cliente Minha Casa Minha Vida, né, e também buscamos analisar os dados da própria INC. Então, a gente tem dados aqui, vocês vão ver no material, que são dados que vieram do Gov, que são dados de todas as vendas do Minha Casa Minha Vida, da cidade de atuação INC, que a gente fez esse filtro para ficar comparável, né, com o nosso universo, e outros dados que vieram de informações dos nossos próprios clientes. Então, ao longo da apresentação vai estar sempre sinalizado quando veio do Minha Casa Minha Vida Gov e quando veio da própria INC, para a gente ter esse comparativo. E aí é interessante, como eu falei, né, que às vezes a gente tem aquele feeling, né, de que a gente sabe que essa cidade é mais assim, aquela é mais assim, o perfil é assim, assado, e quando a gente vê os dados, né, e isso, de fato, essas hipóteses que a gente tem se confirmam, a gente consegue direcionar melhor nossas ações, né? E aí eu convido vocês aqui, ao longo da apresentação, que tudo que vocês vão identificando, vocês vão falar, poxa, e isso faz diferença na forma como eu vou lidar com o meu cliente, como que eu vou ter o meu script, como que eu vou realmente mudar as minhas ações, as minhas rotinas, os meus processos aqui dentro, para que eu vá ao encontro, né, de tudo isso que eu estou vendo aqui, que é o perfil do meu cliente, né? Então, para que a gente possa fazer algumas reflexões aqui, né? Então, a partir dos fatos e dados, o que eu faço diante disso? Porque a gente sempre fala o seguinte: se a gente continua fazendo sempre a mesma coisa, a gente vai colher sempre o mesmo resultado. Então, não adianta a gente querer ter um resultado melhor, um resultado maior, se a gente não muda os nossos processos, a gente não muda as nossas rotinas, né? A gente não faz nenhuma ação de fato de melhoria para ter um resultado diferente. Então, aqui é um convite, né, para que a gente faça essa reflexão, que insights que esses números estão trazendo para a gente, que vai mudar o jeito que a gente vai agir no dia a dia. E aí, só antes de eu começar aqui a apresentação, vou passar para a Cíntia se falar um oi com vocês rapidamente, e a gente vai apresentando aqui em conjunto, tá? E vocês podem me interromper, aí como eu vou estar apresentando, eu não vou ver, né, mãozinha levantada, coisa assim. Então, me ajudem aí vocês a ir falando, né? E eu vou interrompendo, porque aqui, gente, é para ser um bate-papo mesmo, tá? É para que vocês consigam ir refletindo e a gente conseguir aqui fazer uma dinâmica bacana. Bom dia, pessoal. Eu sou a Cíntia, da Propósito, trabalho junto com a Kélvia. Já trabalhamos juntas em vários outros projetos e o nosso objetivo aqui com a INC é ajudar a potencializar os resultados aí de vocês no time comercial. Então, a gente tem trabalhado muito junto aí ao Tônia, ao Rogerinho, Matheus, Laura, os gerentes, né, com o objetivo de trazer para vocês análises e insights que ajudem aí no dia a dia. Então, como a Kelvin falou, à medida que a gente for apresentando aqui, fiquem à vontade para trazer questionamentos, trazer discussões, porque eu acho que isso vai enriquecer muito esse bate-papo aqui. E também, se vocês forem tendo insights aí para o dia a dia, anotem, que a gente vai ter uma dinâmica no final, então isso vai facilitar bastante
colher boas práticas que às vezes um ou outro aí está fazendo no dia a dia, que pode ajudar todos os outros corretores. E, Kelvin, se alguém for levantando a mão ou colocando alguma coisa no chat aqui, eu vou te falando. Obrigada, pessoal. Então, vou colocar a minha apresentação aqui. Quando vocês estiverem vendo, me sinalizem, por favor. Estamos vendo. Apareceu aqui. Ótimo. Bom, então, como eu falei, né, aqui a gente vai trazer os dados do perfil do cliente Minha Casa Minha Vida. Os dados que vieram do Gov, né, eles são de 2024 e 2025, né, que são dados do programa Minha Casa Minha Vida. Então, são todas as assinaturas em banco, né, que tiveram dentro do programa Minha Casa Minha Vida nesse período. Então, a gente tem uma amostragem aqui muito rica, né, gente, de tudo que foi vendido, independente se foi vendido pela Inc., se foi vendido pelo concorrente, né, por quem foi vendido, qual é o perfil desse cliente. E aí, para abrir essa discussão, eu trouxe exatamente um conceito que a gente chama de market share, né? Acho que alguns já conhecem, mas aqui vou explicar um pouquinho o que seria isso. Se eu estou falando aqui do universo do Minha Casa Minha Vida, eu tenho um universo maior do que simplesmente a Inc. Porém, todas as vendas que a Inc. fez está contida dentro desse número do Minha Casa Minha Vida. Então, quando a gente pega os números da Inc., né, e divide pelo número total que foi vendido pelo programa Minha Casa Minha Vida, dentro desse mesmo período, a gente tem o que a gente chama de market share, que qual foi o percentual desse universo vendido somente pela Inc. E aqui a gente já vê um dado interessante, que a gente tem um market share muito grande em Juiz de Fora, né? E aí a gente colocou aqui na sequência 65% de tudo que é vendido no programa Minha Casa Minha Vida, de imóveis novos em Juiz de Fora, 65% em 2025, tá, gente? Foi vendido pela Inc. 23% foi vendido pela Inc. em Uberaba, 13% em São José dos Campos, 7% em São José do Rio Preto e 4% em Uberlândia. Então, quando a gente olha para esses números, né, a gente identifica aqui que Uberlândia é uma praça que se vende muito Minha Casa Minha Vida, né? Nessa tabelinha aqui ao lado, a gente tem quantos imóveis novos, né, tá? E, gente, imóveis novos é tudo que tem um habite, menos de 6 meses de habite. Então, basicamente, é o universo, de fato, da Inc., né? Que a gente vende aí apartamentos na planta, que normalmente ainda não tem habites, mas aqui ele contempla, tá, tudo que foi vendido com menos de 6 meses de habites. Então, a gente vê que Uberlândia é um universo bem grande, né? A gente tem aí em 2025 3.508 unidades vendidas pelo programa Minha Casa Minha Vida, e a Inc., ela assinou com o banco, né, para a gente ter uma base comparável aqui, 141 unidades nesse mesmo período, que foi 2025. Então, o que é o 4%? É o 141 dividido por 3.508, 4%. Falando de Juiz de Fora, a gente teve imóveis novos no programa Minha Casa Minha Vida, 973 unidades, e a gente assinou com o banco em 2025 630. Por isso que o market share aqui é 65%. A gente deixou aqui o número de vendas, que normalmente é um número que vocês têm mais acompanhamento, né? Porém, para a gente ser comparável, a gente está comparando banco com banco, né? Então, aqui foi tudo que foi assinado com a Caixa e aqui tudo que a gente assinou também com a Caixa para a gente comparar. A gente fala, né, banana com banana aqui. Em relação a esse slide, gente, vocês têm alguma dúvida? É o que vocês esperavam mesmo? Tem alguma surpresa aqui? Ok, eu quero só reforçar aí, né, que quando a gente fala de market share, a gente está falando de oportunidade de abocanhar uma fatia do mercado. Então, assim, o fato da gente ter 65% da fatia de Juiz de Fora é maravilhoso, quer dizer que a gente já domina mais da metade do mercado, mas quando a gente olha para Uberlândia, que a gente tem 4% de fatia do mercado, quer dizer que a gente tem muita oportunidade, né? É um mercado que vende muito Minha Casa Minha Vida e que a Inc. participa pouco desse mercado ainda. Eu queria só reforçar que 47% de novos em Juiz de Fora foi a Inc. que fez, ou seja, metade dos lançamentos aqui na cidade, né? A gente está fazendo parte deles aí com 47%, isso é bem legal. E as praças onde a gente tem menos de 30%, né, que a gente não chega a ser um quarto da cidade,
para mim, são oportunidades de ganho, né? Oportunidade de participação, mas também significa que a concorrência pode ser maior nesses mercados, ou seja, temos maior presença de construtoras nesse segmento da construção civil. Então, a gente tem que estar muito atento a isso, né? Ah, eu estou mal lá em Uberlândia, eu estou mal em São José do Rio Preto, não sei qual o tamanho da minha concorrência, a gente tem que estar bem atento com isso, não é isso, meninas? Eu penso dessa forma. Isso. A gente tem sempre um universo, né, de clientes e de potencial de venda, e alguém vai vender para esse cliente, né? Então, por isso que é importante a gente conseguir explorar bastante, né, o perfil de cada cidade, né, enfim, para a gente conseguir entender quais são os diferenciais que a gente precisa, de repente, investir, né, e ter isso muito claro, para que a gente consiga, entre aspas, né, roubar uma fatia desse mercado, porque alguém vai vender, né? E aí, na hora do cliente decidir, eu vou comprar da Inc ou vou comprar do concorrente. Então, a gente tem que entender o que esse cliente busca, né? Por que faz ele decidir comprar A ou B? Né? Então, é a partir dessas informações e a gente vai direcionando essas ações para a gente realmente ser competitivo e conseguir diferencial aí que o cliente está buscando. Passando para o próximo Seu slide, William, pessoal. só um minutinho, que o seu William acho que levantou a mão aí. Sim, Bom dia a todos. bom dia. O foco da INC são apartamentos. Nesses números que você apresentou para nós, estão inclusos, é somente apartamento ou estão inclusos casas também? É tudo que o programa Minha Casa Minha Vida financiou. Então, aqui não tem essa diferenciação de ser só apartamentos. É tudo que, né, o programa do governo, ele financiou dentro, são os financiamentos do Minha Casa Minha Vida, tá? Então, tanto que aqui não vai entrar, por exemplo, sei lá, imóveis à vista, né, que foram vendidos, coisas assim. Ok, obrigado. Bom, falando agora da faixa etária, tá? Então, aqui do lado direito, a gente tem os dados que vieram do Gov, então, todas as cidades de atuação da INC, como está a faixa etária. Aqui a gente tem uma distribuição por idade e a gente vê que 65% dos clientes têm de 20 a 34 anos. E quando a gente compara com os dados da INC, né, a gente vê que isso também se confirma, né, e até um pouco mais jovem, a gente tem 68% aqui, que é esse grande volume aqui, de 18 a 31 anos. Então, realmente, a gente percebe, né, que o cliente nosso é um cliente muito jovem, né? A gente está falando aqui de quase 70%, então, de pessoas que têm até 31 anos, né? A gente está falando de um público muito jovem, né, que às vezes ainda nem tem uma família formada, ainda nem tem dependentes, né, ou são pessoas que estão aí no início da carreira, né, o primeiro imóvel, né, então todas essas características aí de um cliente jovem, né, um cliente que é a geração Z, né, que a gente fala aqui, né, que são pessoas que têm essa faixa etária. Algum comentário, gente, em relação à faixa etária? Tá coerente? Tá fazendo sentido com o que vocês percebem no dia a dia? O Kélvia, eu vou falar com o pessoal, abre o microfone, pode falar. É porque fica todo mundo fechado, Kélvia, às vezes demora um pouquinho para poder abrir. Sim. Sabe com o que você percebe, Clarice? Eu confesso que eu fiquei surpresa com a idade, com jovens, né, 18 anos, assim. Às vezes a gente fala saia do aluguel, família e tudo, e às vezes a gente tem uma lacuna aí de gente jovem que quer, na verdade, sair da casa dos pais, né? E não comprar só a casa própria. Eu vejo que depende muito também da região. Por exemplo, aqui em São João del Rei, tem muito jovem a partir de 18 anos que comprou. Já em Rio Preto, eu não consegui vender, porque tem um rate, a Caixa. Cada cidade, pelo jeito, a Caixa tem uma regrinha nova. A gente traz esses dados por cidade, tá, gente? Quer dizer, aqui não tá, mas a gente tem essa abertura aqui, porque a gente fez um resumo para apresentar para vocês, mas de forma geral, né, assim, as pessoas são jovens, tem diferença entre cidades, mas elas não deixam de ser um público mais jovem do que mais sênior, assim, tá? Mas a gente tem esses dados aqui por cidade também, e a gente pode passar para vocês.
Bom, falando de gênero, né? Então, é bem parecido, né? Então, praticamente 50%, 50% de homens e mulheres. Então, a gente percebe aqui que, por mais que às vezes a gente pudesse ver alguma diferenciação, né? A gente sempre sabe que existe alguém que pode influenciar. Pode ser que ele não seja o comprador, né? Não esteja lá assinando, não seja a pessoa que está com o CPF lá na assinatura, mas provavelmente tem alguém influenciando, e isso também a gente tem que levar muito em consideração na hora de vender, né? Falando sobre faixa de renda, tá, gente? Então, quando a gente olha todas as cidades que a INC atua, no Minha Casa Minha Vida, a gente tem uma distribuição um pouco mais igual, né? Mas, obviamente, o faixa 1 ainda é o maior, 42%. Mas quando a gente olha para os dados da INC, do que a gente de fato vendeu, a gente de fato tem um público muito maior de faixa 1. E aqui a gente está falando da faixa de renda do comprador, tá? Então, aqui a gente está falando de faixa 1 até R$ 3.200, e o faixa 2 até R$ 5.000, né? E o faixa 3 até R$ 9.600. Então, a gente tem na INC um público muito faixa 1, né? Até em relação aos próprios concorrentes. A gente vende mais para um público faixa 1 do que a média do mercado. E aí, quando a gente abre isso por cidade, a gente vê aqui algumas diferenças, né? Que chamam muita atenção, principalmente São José dos Campos, né? Que a gente tem um faixa 3 muito maior, né? E esses dados aqui são do Gov. Quando a gente olha para os dados da INC, São José dos Campos, a gente praticamente só vende faixa 3, 100%. Mas aqui, olhando para o programa como um todo, a gente tem uma diferença muito grande. Então, se vocês forem ver, a faixa cinza aqui, ó, é o faixa 3. Em São José dos Campos, ele distorce de todas as outras cidades, né? Então, quando a gente olha para essa foto, a gente vê que Juiz de Fora tem um faixa 1 muito relevante, né? Uberaba ainda maior, o faixa 1 de Uberaba é 62%. E a gente já vê aqui São José do Rio Preto, Uberlândia e São João del Rei, um pouco mais equilibrado, mas assim, chama atenção também aqui Uberlândia, né? Porque se a gente for ver, Uberlândia tem um perfil bem diferente também de Juiz de Fora e de Uberaba, né? Depois de São José dos Campos, é a cidade com menor faixa 1, né? De só 36%. Se a gente for comparar com Uberaba, né? Que são cidades praticamente vizinhas, a gente tem Uberaba com 62% de faixa 1 e Uberlândia só 36%, quase a metade. Então, a gente vê um perfil diferente Uberlândia. Só uma pergunta, vocês fizeram a pesquisa só por média ou por moda também? Por que eu estou perguntando isso? Porque por média, se a gente for olhar até os produtos que a gente lançou em Uberaba, em São José do Rio Preto, talvez eles estejam um pouquinho fora da faixa. Por quê? Os nossos produtos, às vezes, têm um perfil diferente daquele público mais selecionado na cidade. Juiz de Fora e Uberaba, por exemplo, nós temos produtos muito populares, que se aproximam mais das faixas 1 e 2. Nas outras cidades, nem tanto. Por quê? Porque o perfil da cidade, né, são pessoas mais ricas. Fato é que o que me impressiona aí é São João del Rei, onde a gente tem o máximo. Realmente, acho que São João del Rei está mais a cara daquilo que é a nossa análise mesmo. Porque São João del Rei a gente tem produto, terra de cego, né? A gente apareceu e a gente lançou e a gente praticamente abocanhou o público que a gente tem lá do Minha Casa Minha Vida com o produto, porque eles não têm produto lá, entendeu? Então, eu acho muito isso, é muita característica econômica. Por isso que eu te perguntei se o levantamento é por média ou por moda. Porque dependendo do produto que a gente tem, Adriano, esses dados desse slide especificamente não são vendas INC, tá? São todas as vendas do programa Minha Casa Minha Vida do governo. Então, aqui a gente tem um retrato de tudo que foi vendido, independente aí se foi pela INC ou se foi por outro concorrente. Então, aqui a gente tem, de fato, assim, a amostragem ampla de tudo que é vendido nessa cidade pelo programa Minha Casa Minha Vida. Então, aqui a gente não teria tanta essa influência, isso aqui é porque o nosso produto ele está mais faixa 1 ou mais faixa 2, porque aqui a gente está falando de tudo que é vendido na cidade por qualquer incorporadora. ok. Tá?
A gente tem os dados também da INC, como eu comentei. Se a gente for ver, São José dos Campos, a INC é 100% faixa 3. A gente só vendeu para faixa 3 em São José dos Campos, produtos INC. Mas a gente tem aqui outras pessoas vendendo para faixa 2, né? E aí, Uberlândia também. E eu trouxe aqui os dados do Gov, porque os dados da INC, a gente só tem uma amostra menor, que é uma amostra somente de 2026, tá? Que são dados aqui do Gabriel, né? E a gente só tem isso a partir de janeiro de 2026, e a gente está com a amostragem um pouco menor. Mas para não ter essa influência, né? De isso é porque a amostragem está muito tendenciosa, porque o produto nosso lá nessa época foi assim, ó, assado, eu trouxe aqui para vocês o retrato da cidade como um todo. Tá bom, obrigado. Nada. Falando agora de estado civil, né? A gente tem a grande maioria solteiro, de uma forma geral. Aí, gente, aqui a gente já passa a ter dados somente da INC. Por quê? Porque essa informação de estado civil não está disponível na planilha do governo. Então, a gente trouxe agora dados de vocês mesmos, né? Que são os dados ali que vieram do repasse. Então, a gente tem 88% de forma geral na INC são solteiros, né? 6% casados e 6% divorciados. E quando a gente olha por cidade, a gente também percebe uma diferença grande em São José dos Campos, né? Com a maioria, mas não a maioria, né? Mas uma fatia maior aqui de casados em relação às outras cidades. Né? Então, casados e divorciados aqui quase metade, né? Fica mais meio a meio, enquanto todas as outras cidades a gente tem um volume muito grande de solteiros na base, né? São João del Rei também é um pouquinho diferente, né? A gente vê um público mais casado, né? Assim, em relação às outras cidades. Falando de escolaridade, tá? Então, a gente tem 88% dos clientes que tem ensino médio completo, e também a gente vê destaques aqui de São José dos Campos, né? Que São José dos Campos tem uma fatia de superior completo ou superior incompleto aqui, que seria o pretinho com cinza, né? Muito maior do que a das outras cidades. Mas a gente vê também que Uberlândia tem um perfil diferente, né? Então, da mesma forma que a gente viu lá atrás, né? A faixa de renda de Uberlândia é maior do que das outras cidades, a gente também vê um superior completo e incompleto bem maior aqui do que Juiz de Fora e Uberaba, por exemplo, né? São José do Rio Preto também tem um superior completo um pouco maior aqui do que Juiz de Fora e Uberaba. Você vê que Juiz de Fora é uma cidade estudantil e a nossa fatia, né, da gente cheio de faculdades aqui, e a gente com uma participação desse público aqui, é sinal que a população aqui ela é flutuante mesmo, né? Esse pessoal Sim. vem aqui, estuda e vai para as suas cidades. Possivelmente essa é a análise primária, assim, né? Sim. E aí eu vejo aqui talvez uma oportunidade, Adriano, quando a gente junta as duas informações, né, que a gente está falando de um público jovem, talvez a gente tenha a oportunidade aqui da gente atingir esse público jovem que, de repente, ele está saindo da faculdade, início de carreira, não ganha muito ainda, então ele tem, talvez, ainda a oportunidade de entrar nessa janela de oportunidade do Minha Casa Minha Vida, como sendo o seu primeiro imóvel, para, de fato, ele crescer patrimônio depois, porque depois, quando ele crescer esse patrimônio um pouco, ele já sai até dos subsídios, né? Então, ele perde a oportunidade de fazer isso no início da carreira dele, quando ele, de fato, ainda tem os pré-requisitos para entrar dentro do programa e obter todos os benefícios que o programa pode ter para ele, né? Falando de dependentes, aqui a gente traz por cidade, né? Então, o pretinho aqui são pessoas que declararam não ter dependentes, e o laranja tem dependentes. Então, a gente vê que Juiz de Fora e Uberaba tem mais ou menos um equilíbrio aqui, né, de dependentes. E São José do Rio Preto, a gente tem a maioria como não tem dependentes, e Uberlândia também não tem dependentes. Eu sei que isso aqui, né, muitas vezes é também uma questão de orientação, né, que vocês podem direcionar, às vezes, porque beneficia, né, as pessoas que têm dependentes, elas acabam sendo beneficiadas aí. Então, também eu não sei se aqui a gente tem oportunidades também dessa educação financeira, né, desse perfil consultivo, né, que muitas vezes os corretores precisam fazer na hora da venda,
de falar, mas você não tem, de repente, alguém que você possa colocar, né, aqui junto, enfim. Então, tem também, eu acho, uma influência aí do direcionamento, né, que é dado para cada cliente. Para mim, a oportunidade de melhoria já está anotada aqui, tá, Kel? Quer compartilhar, Adriano? Não, na verdade, eu anotei aqui, para mim é oportunidade de melhoria. Se a gente for olhar, a gente vê aí São José do Rio Preto, a renda per capita é mais alta, assim como Uberlândia. As cidades com renda per capita mais baixa significa que a gente está atuando mais na condição do dependente do que onde a gente tem o dinheiro mais fácil. Então, também é oportunidade de melhoria, eu acredito, tanto para São José do Rio Preto quanto para Uberlândia. Mas já anotei aqui, vamos atuar mais nisso. Vamos lá. Legal. Falando Adriano. Oi? Oi? É Tamara, bom dia. Oi, Tamara, tudo bem? Bom dia, Tamara. Tudo. Mas aqui em São José do Rio Preto é por conta do perfil do cliente que a gente vende, que não tem tantos dependentes, tá? Sim. Porque outras pessoas, elas atuam vendendo bastante dependente. Mas hoje, com o nosso público, a gente não consegue encaixar muito dependente, é por isso. Sim. Na verdade, a renda aí é maior um pouquinho, né, Tamara? E outra coisa, como a renda é maior, eu não tenho o esforço que, por exemplo, eu tenho que ter em Juiz de Fora para arranjar um parente até terceiro grau, que eu tenho certeza que o pessoal daí também tem parente até terceiro grau, né? Então, nesse caso, a gente explora mais onde tem menos dinheiro, aí a gente luta com as armas que tem. E a melhor arma, nesse caso, é o dependente, né? Mais ou menos assim. Sim. Bom, agora falando das profissões, né? A gente tem aqui selecionados, né, profissões que declararam ser profissão formal ou mista, né? Então aqui a gente não tem as profissões que foram colocadas como informais, porque normalmente vocês já comentaram conosco que essas profissões informais às vezes elas não condizem muito bem, né, com o que de fato a pessoa faz. Então a gente trouxe aqui profissões formais e mistas e a gente vê que a grande maioria aqui é administrativo ou serviços gerais. Depois vendas, técnico de manutenção e saúde, né? Então essas 5 aqui são as principais profissões de quem tem renda formal ou mista. Tem essa estratificação por cidade, Kelvin? Tem, mas não teve muitas diferenças, não. Eu tenho aqui, ó, posso te mostrar aqui, ó. Eu estou perguntando isso porque Juiz de Fora é uma cidade essencialmente do serviço público, né? Quem tem dinheiro ou é militar, ou é funcionário federal, mais ou menos isso, né? Só para analisar mesmo. Juiz de Fora. Se a gente for ver aqui os primeiros, eles não saem muito daqueles 5 primeiros que a gente citou. Ó. Juiz de Fora, administrativo, serviços gerais, saúde, vendas e técnico de manutenção. Militar é aqui, ó, 1% de Juiz de Fora. É oportunidade de melhoria também, né? De repente. Sim. E aí, quando a gente vê as outras cidades, né, tá sempre aqui dentro de administrativo, serviços gerais, ó, aqui Uberaba, né, administrativo, serviços gerais, São José do Rio Preto, administrativo, serviços gerais, técnico de manutenção, Uberlândia, serviços gerais, tecnologia e saúde, São João del Rei, serviços gerais, administrativos, vendas, e São José dos Campos, administrativo, técnico de manutenção, tecnologia. Esse foi diferente, né? Então, São José dos Campos teve tecnologia aqui que não tinha nos demais. Para mim também tem uma vinculação ao produto que a gente oferece, né? Como a gente tem mais Minha Casa Minha Vida, é mais o público do Minha Casa Minha Vida mesmo. Isso. Bom, então, pessoal, aqui a pergunta, né, que fica assim, quem que é o nosso cliente, né? Então, pensando aqui na faixa etária, a gente está falando aí que 68% estão entre 18 e 31 anos, né? E aí, o que isso significa, né? Então, a gente está falando aqui do primeiro imóvel da vida do nosso cliente, é o primeiro grande patrimônio, ele está buscando aí por independência, por estabilidade, um momento de ascensão pessoal e profissional. E aí, quando a gente olha para tudo isso, a gente pensa assim, e o que mais pesa na decisão dele de comprar, né, um imóvel? Então, para esse público, a gente está falando que conseguir a aprovação do crédito, né? Isso é muito relevante, ter a parcela que cabe aí no orçamento familiar, ele sair do aluguel e conquistar algo próprio, né? De fato, ter aí o seu primeiro imóvel na vida dele. E aí, algumas reflexões que a gente coloca aqui, né, falando que a gente está realmente tendo que lidar com um público muito jovem, a gente está falando a língua desse cliente, né, a gente está falando a língua da geração Z,
estamos usando os canais que eles usam, né? Então, a gente sabe que essa geração é muito mais digital, né, do que as outras gerações, né? Então, a gente está, de fato, usando os canais que esses clientes estão para consumir, né, produtos e informações, e a gente está simplificando o processo, né, porque é um cliente também muito mais rápido, né? Eles não querem burocracia, eles querem agilidade, né? Então, é um público também que tem um outro comportamento, né? Nesse contato com a compra. Algum comentário, gente, aqui sobre esses insights? Não, pode seguir aí, o Kelvin, tá tranquilo, obrigado. E aqui, gente, a gente faz esse resumo, né, que a gente não tem um único cliente Minha Casa Minha Vida. Então, a gente separou aqui 3 grandes perfis, né, de acordo com a cidade de atuação da INC, e a gente coloca Juiz de Fora e Uberaba com um perfil predominantemente faixa 1. Então, quem é esse cliente, né, Juiz de Fora e Uberaba? Ele tem um perfil com maior sensibilidade à parcela, tem forte busca por subsídio, não sabe se realmente consegue conquistar a casa própria. Então, aqui a gente tem um desafio, né, de fato mostrar que ele consegue comprar, né? Às vezes ele não tem esse conhecimento, ele acha que ele não consegue comprar, ele não conhece, ele tem insegurança em relação a isso, né? Principalmente se ele vai conseguir aprovar o crédito, né? Às vezes a pessoa que nunca comprou nada, nunca comprou um carro, nunca comprou nada grande, então ele não tem segurança que ele consegue comprar. E aqui eu acho que a gente tem uma oportunidade, né, de levar essa informação para esse público, né, que sim, eles conseguem, obviamente, dentro daqueles requisitos que a gente precisa buscar, né, e direcionar, né, a gente fala aqui dessa venda ser muito consultiva, né. E aí a pergunta que fica aqui para Juiz de Fora e Uberaba, né? Estamos comunicando conquista ou apenas condições comerciais? Porque aqui a gente está falando realmente daquele sonho, né? De ter uma casa própria, de ter sua independência, né? A gente está falando de pessoas que estão muitas vezes no momento de transição, né? Que é como a Laura falou, sair da casa dos pais, né? Ele ter um lugar dele, né? Quando a gente já fala de São José dos Campos, a gente vê que é o perfil mais diferente de todas as cidades que a gente atua. A gente tem uma maior concentração em faixa 3, então é um perfil mais estruturado financeiramente, tem maior escolaridade, são a faixa ali de casados e com dependentes é maior do que das outras cidades, e aqui a gente tem, de fato, um potencial de ter um ticket aí médio superior às demais cidades. E a pergunta que fica aqui é: estamos oferecendo um produto e uma experiência compatíveis com esse perfil mais exigente? Então, quando a gente está falando aqui, principalmente da INC, né, a gente sabe que a gente está lidando muitas vezes com investidores, né, que tem um perfil muito diferente das outras cidades. E partindo aqui para Uberlândia, São José do Rio Preto e São João del Rei, a gente tem uma distribuição aí mais equilibrada entre as faixas, a gente tem um perfil com o mercado bem híbrido, né? A gente tem que falar com todas as faixas aqui, né? Todos os perfis, e tem essa possibilidade de atuar em diferentes perfis aqui. Então, aqui a gente tem um desafio de ter, de fato, uma estratégia comercial específica para cada faixa, né? A gente não pode tratar todos os clientes da mesma forma. Então, a gente tem um universo aqui, às vezes, muito diferente, já que a gente tem essa distribuição aí de perfis e de faixas de rendas nessas cidades. Aí, pessoal, para fechar, eu trouxe só aqui um resuminho, né, desses 3 perfis. Então, para a gente poder materializar, né, quem que é essa pessoa, a gente tem aqui umas frases, né? Então, aqui no perfil 1, que é Juiz de Fora e Uberaba, né? Eu tenho aqui um casal, né? Eu quero conquistar meu primeiro imóvel, sair do aluguel, preciso ter certeza de que consigo comprar. Então, é aquela mensagem que fica, né? Ele não sabe se ele consegue comprar. Então, aqui a gente tem esse desafio de facilitar esse caminho para esse cliente, né? Mostrar como que a gente direciona, né, ele a conseguir, de fato, ter a aprovação do crédito para ele comprar o primeiro imóvel, né?
Então, a gente está falando de um perfil jovem, ele é um cliente aí, né, com menos de 35 anos, a maioria solteiros. As motivações principais, né, são além do sair do aluguel, é conquistar a casa própria, ter segurança e estabilidade, muitas vezes sair da casa dos pais. Os desafios, né, é um cliente que tem maior sensibilidade à parcela, forte busca por subsídios e tem essa insegurança aí sobre a capacidade dele de comprar e ser aprovado. O que ele mais valoriza é a parcela que cabe no orçamento, uma aprovação do crédito e o uso do FGTS. Então, aqui, esse cliente ele precisa de confiança e de uma orientação muito mais consultiva, né, do que outros clientes que têm, talvez, mais conhecimento. Então, mais do que imóvel, né, eles precisam acreditar que a casa própria é possível. Falando do perfil 2 aqui, né, que são as cidades de Uberlândia, São José do Rio Preto e São João del Rei, a gente resume aqui, né, com aquele sentimento do cliente. Eu quero um lugar que caiba no meu orçamento, mas eu também quero um lugar que ofereça conforto, qualidade e uma boa localização. Então, é um cliente que tem um perfil um pouco diferente de Juiz de Fora e Uberaba, né? Então, ele está buscando também outras características aqui, porque a gente falou, né, de ser um perfil mais equilibrado, né? A gente tem aqui faixa 1, mas também tem bastante faixa 2 e faixa 3 dentro desse universo aqui dessas cidades. Então, a gente tem um cliente aqui também jovem, né? Aqui a gente tem solteiros ou casados, sempre primeiro imóvel, né? Que é o critério do Minha Casa Minha Vida. As motivações aqui, sair do aluguel, com planejamento, melhorar a qualidade de vida, conquistar patrimônio, né? Então, aqui a gente tem esse desafio, né, de mostrar para ele que esse é o primeiro imóvel de muitas outras conquistas que ele vai ter, né, que esse imóvel vai se valorizar, que ele depois lá na frente pode usar inclusive esse imóvel para ir para um apartamento maior ou algo diferente, mas de fato é importante ele aproveitar essa janela de oportunidade aqui do Minha Casa Minha Vida, que talvez lá na frente ele não vai ter mais essa oportunidade, né? Então, os desafios que ele tem, equilibrar parcela, entrada, custos, encontrar o imóvel que une localização, qualidade e preço, um processo de compra ainda gera dúvidas, né? E o que ele mais valoriza, equilíbrio entre custo, localização, qualidade e condições de pagamento. Então, resumindo, eles buscam equilíbrio e praticidade. Querem segurança na decisão e um imóvel que faça sentido para o presente e para o futuro. E para fechar aqui, a gente tem o perfil 3, né, que é foco na escolha, maior concentração de faixa 3. E aí, falando aqui, principalmente da forma como a INC, né, trabalha a cidade, a gente está falando muito aqui de investidores, né? Então, uma pessoa fala que eu invisto em imóveis com potencial de valorização e boa liquidez. Busca segurança, retorno e qualidade. Então, são investidores, compradores patrimoniais, maior poder aquisitivo. Então, as motivações, investimento e valorização, geração de renda, diversificação do patrimônio. E os desafios, né? Identificar imóveis com bom potencial de valorização, segurança jurídica, credibilidade da empresa, liquidez e retorno do investimento. O que eles mais valorizam, localização estratégica, potencial de valorização, liquidez, segurança e qualidade do empreendimento. E a decisão, ela é mais racional e estratégica. Buscam oportunidades sólidas e imóveis com alto potencial de valorização e liquidez. Então, gente, para fechar, né, aqui, esse é o último slide, a gente tem esse insight que são 3 perfis diferentes, 3 jornadas distintas. Entender o cliente é o primeiro passo, né, para a gente ter uma abordagem consultiva que gera conexão e resultados. E aí a gente, de fato, converter melhor a venda e conseguir aí ter essa conexão com o nosso cliente, né? Falar a língua dele, buscar ser muito parceiro, né? Nessa abordagem consultiva aqui, para a gente viabilizar a compra do cliente. Eu vou parar o compartilhamento para a gente poder conversar aqui e podem abrir o microfone e discutir um pouquinho sobre o que a gente viu aqui, os insights que vocês tiveram ao longo aqui do material. Excelente, Kelvin. Agradecer aí você, a Cíntia. Eu acho que realmente a gente teve uma aula aqui, né, de
é bom, né, basear em fatos e dados, porque dá uma sinalização para a gente bem bacana. Para mim, consolida cada vez mais o conceito de que para ser gestor de vendas, né, gente? Quem já me ouviu falando disso aí vai entender bem. A gente tem que ter um perfil bem camaleônico mesmo, né? Porque quem senta diante da gente, se a gente não fizer uma estratificação daquilo que a gente está buscando ali, a gente não consegue fazer uma venda saudável, assertiva, satisfatória de ambas as partes, né? Tanto pela construtora quanto por parte do cliente. Eu iniciei uma dinâmica lá no Triângulo Mineiro, fiz em Uberaba, fiz em Uberlândia, daqui a pouquinho vou fazer também com o pessoal das outras praças, onde a gente tem de estar preparado com consistência, conteúdo e aquele espírito vencedor, né? Porque o objetivo da venda sempre tem que ser a venda. Não pode ser só amigo do cliente, não pode ser só bacana, gente boa, ou ser rápido. Nada disso converte para aquilo que é o nosso objetivo aqui, que é vender imóveis, levar felicidade tanto para o cliente, ficarmos felizes, assim como a construtora atingir os objetivos dela. Acho que as palavras de vocês, os dados que vocês trouxeram foram muito objetivos, muito assertivos nesse sentido. Agora, deixar para o pessoal aí que quiser tirar mais alguma dúvida, né? Fazer alguma colocação. Cíntia, desculpe, eu acho que você ia falar alguma coisa, fique à vontade aí, tá? Mas da nossa parte aqui, queria agradecer muito, porque foi um show, né? Um show de aula mesmo, um show de consultoria que eu acho que a gente precisa ter sempre para poder realimentar aí essa nossa cadeia de atividades. Obrigado, viu? Obrigada a vocês. Obrigada, Adriano. O Kel, você não viu aí no chat, a Ana comentou que a geração Z está percebendo que a prioridade é comprar o imóvel quanto mais cedo, né? E aí eu queria só reforçar que isso não é só uma percepção nossa. A gente tem uma pesquisa recente que mostrou que a geração Z tem uma preocupação muito maior em comprar imóveis do que as gerações anteriores. Então, a gente precisa aproveitar essa oportunidade para comunicar com esse público mais novo e entendendo as dores que eles trazem, né? Então, a gente conversou muito sobre isso antes de trazer para vocês. O discurso é muito mais sobre sair da casa dos pais, ganhar essa independência, do que sair do aluguel, né? Porque muito possivelmente essas pessoas nem têm aluguel, elas estão querendo ter o próprio canto. E aí, Ótimo. gente, acho que seria legal vocês trazerem aí as percepções de vocês, as dúvidas, os insights, para a gente poder trocar aqui também. Bom, legal. Joia, Bom dia. Da série Uma Babá Quase Perfeita, Rogério aí vai falar alguma coisa agora. Vamos lá, Rogério. Pega para mim aqui, ué. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Primeiramente, obrigado, Kelvin e Cíntia. Sem vocês aí, não seria possível essa aula que vocês deram aí. Sabia que ia ser um conteúdo maravilhoso. Só que eu acho que a gente tem que repetir essa dose, porque é muita informação. Eu acho que a gente podia depois tentar dar uma dividida nas etapas, que eu acho que todo mundo aqui ficou com dúvida. E eles, no início, que às vezes fica meio tímido, sabe? Eles não gostam de perguntar, mas eu acho que se a gente debruçar mais no assunto, todo mundo vai poder contribuir. Às vezes, de acordo com a realidade lá da sua cidade, às vezes com a realidade do empreendimento que está sendo colocado lá. Então, isso tudo pode acabar influenciando, né? Da gente fazer outros encontros como esse. Eu acho que vai ser muito produtivo. Com Tá certeza, Rogério, estamos à disposição, tá, gente? Eu fui perguntando, era para vocês abrirem mesmo o microfone, mas percebi que estavam, né, mais tímidos aí, mas, assim, ainda temos alguns minutinhos, né? Podemos aproveitar, posso voltar se tiver alguma dúvida, ou até se quiserem que eu abro, né? Porque, como o Rogério falou aqui, a gente ia ter esse tempo, e como é muita informação, eu trouxe um resumo, mas a gente tem essa estratificação aqui por cidade, né? A gente tem vários slides ocultos aqui na apresentação, mas que a gente pode abrir caso vocês tenham interesse em aprofundar. No mais, obrigado, parabéns. Rogério, temos aí Laura, o Emerson. Parabéns para você. Queria que o pessoal cantasse um parabéns para Laurinha, aniversariante do dia, que contagia nosso dia. Parabéns, gostei de ver. Vocês vão abrir o Muita saúde, microfone para muita cantar paz parabéns, pra você. gente?
Parabéns. Ela puxa o próprio parabéns. Todo dia ela canta parabéns. Abre o microfone aí, Tamara. Fica só rindo, não, seu Lucas. Abre o microfone na hora certa, na minha hora, tá? Ô, Emerson. Emerson, toca Tô com vendo você aí- a bola aí depois em- dessa em- sessão. Parabéns. Vamos lá. Vamos lá. Em clima animado, né? Tchau, pessoal. Bom dia. Vou desligar. Agora eu tô Boas muito ocupado. férias. Boas Muito férias, ocupado. Rogerinho. Boas Boas férias, Rogério. querido. Ó, presta atenção no meu vídeo aí, ó. Aí, ó. Aguarde a gente na inauguração da sua loja. Estarei aí. Já era. Tchau, obrigado. Sucesso, querido. Beijo, gente. Quer falar, Adriano? O Emerson quer falar aí, Laura. Então, bom dia a todos. Parabéns, Kelvin. Parabéns, Cíntia. Muito legal a apresentação de vocês. E esse nível de consciência, ele é maravilhoso, porque é uma dificuldade que a gente tem aqui há muito tempo. Inclusive, a gente acabou de ter novas premissas para São José dos Campos, né, para aquisição de terrenos, de produtos. A gente percebe que a gente nunca tem um estoque representativo aqui na cidade, e aí, obviamente, a gente vai entregar um resultado menor também, né, proporcionado aqui aos concorrentes. Então, isso me deixa muito feliz de ver o que você trouxe para essa reunião, para essa apresentação. Ela é fantástica para criar essa consciência de que cada cidade tem sua particularidade, é muito diferente o que acontece, os objetivos, o produto. A gente tem que realmente olhar para cada local e entregar uma solução diferente para cada local. Tenho certeza que a gente vai melhorar muito se a gente conseguir pegar esse trabalho e, né, Adriano, multiplicar ele em várias outras áreas e, né, várias outras esferas da empresa. Eu acho que a gente vai dar um passo muito importante aí para que cada região consiga ter o seu potencial máximo, que às vezes a gente não atinge o potencial porque Individualidade, né? ela tá Verdade. geral, não tá local. E, pô, fantástico. Gostei demais. Parabéns. Valeu. Perfeito, Emerson. Alguém mais gostaria de fazer alguma colocação, gente? Estamos pelos minutos derradeiros aqui. Se alguém quiser falar alguma coisa, se não quiser, pode mandar que a gente repassa para as meninas depois, tá? Às vezes está muito tímido, muito acanhado. Elas não estão, elas querem responder, não é isso, meninas? Com certeza. Eu comecei a apresentação parando o primeiro slide e abri os microfones e fiquei assim, cri, 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 cri. Eu fiquei sem graça, né? Temos só mais um participante. O Neto tinha. Neto Vitor, você quer falar alguma coisa, meu amigo? Bom dia a todos. Queria parabenizar aí pelo conteúdo que foi compartilhado, que foi entregue. É uma dúvida muito pertinente, acredito, não somente a nós da INC, mas isso a todos os agentes, né, do mercado, para poder, de fato, designar suas campanhas, construir materiais direcionados. Então, com esse material aqui, vai vir a enriquecer muito o nosso trabalho na gestão de parceria para poder alimentar esses parceiros também com essas informações, com esses dados, para que eles possam trazer um trabalho mais direcionado e também multiplicar aí o seu resultado. Eu gostaria mais uma vez de agradecer e parabenizar pelo conteúdo e parabéns aí à Laura também pelo dia D, né? Dia de alegria e felicidade. É isso aí, energia lá em cima. Parabéns. Obrigado. Só então agradecer, não temos mais pessoas pendentes aqui de participação no chat aqui, nem na live. Pegar os conhecimentos, colocar sobre a mesa e fazer acontecer. Obrigado, Cíntia, obrigado, Kelvin, parabéns, Laura. Vamos em frente, porque a semana é longa e com base nesses dados vamos dobrar a quantidade de vendas essa semana. Fechado, pessoal? Bom dia para todo mundo, boas vendas. Bom dia, gente. Ótima Tchau, semana. bom dia. Beijos. Beijinho. Parabéns, Laura. Obrigada, Kelvin.